Em uma pequena cidade, no interior de Minas Gerais, eu, Mariana, com 54 anos, levava meus dias com a mesma rotina. Todas as manhãs, eu acordava antes do sol nascer, preparando a massa para os pastéis na cozinha simples, impregnada do cheiro de óleo que já fazia parte de mim. Eu gostava dos meus vestidos floridos, embora às vezes fossem um pouco apertados no busto. Não sei por quê, mas sempre que usava um desses, as pessoas no mercado me olhavam. Talvez por causa dos meus frutos da mamãe que sempre se destacavam, fazendo o vestido parecer inquieto. Eu nunca procurava atenção de propósito, mas meu corpo, ainda firme, apesar da idade acima dos 50, sempre virava assunto. Dona Mariana, com essa idade, e ainda parece uma moça, dizia Dona Sara, minha vizinha, sorrindo enquanto eu contava sobre os olhares dos homens. Eu só ria. Ora, é bênção de Deus, dona. O que mais posso fazer? Mas no fundo, eu sabia que meu encanto às vezes complicava minha vida. No mercado, eu ficava atrás da minha barraca pequena, arrumando os pastéis quentinhos e os bolinhos de queijo crocantes. O aroma de farinha de trigo e queijo se espalhava, deixando até minha barriga roncando às vezes. Mas hoje, por algum motivo, o mercado estava vazio. Só algumas donas de casa passavam, comprando um ou dois, e saíam correndo para casa. Eu me sentava no banquinho de madeira, limpando o suor da testa, olhando para a pilha de pastéis que não vendia. Dona, quanto custa o pastel de queijo? Perguntou uma senhora com uma cesta de compras. O rosto dela era amigável, mas os olhos apressados, como se não pudesse demorar. R$ 3 por dois, senhora, respondi, embrulhando o pedido. Ela pagou rápido e foi embora, sem conversa fiada. Suspirei, contando as moedas na lata pequena. Só tinha R$ 10, mas eu precisava de pelo menos 50 para comprar ingredientes amanhã. Meus filhos em casa, a pequena Sofia e o irmão mais velho Bruno, deviam estar esperando que eu levasse algo. Meu Deus, me dê um caminho, murmurei baixinho, olhando para o céu que começava a nublar. Eu cantava baixinho uma música de forró que eu adorava. Ai, que saudade, para aliviar o aperto no peito. Mas minha voz se perdia entre o barulho das motos passando e as crianças brincando no fim do mercado. O mercado começou a encher à tarde, mas não de clientes, e sim de homens voltando do trabalho. Eles passavam de moto velha ou bicicleta, e quase sempre alguém gritava algo safado. Dona Mariana, seus pastéis estão cada vez mais recheados, hein? Berrou seu João, o motoboy, diminuindo a velocidade da moto. O rosto dele sorria largo, dentes amarelados pelo cigarro. Eu só balançava a cabeça, fingindo estar ocupada, arrumando os bolinhos. Seu João, meus pastéis não estão à venda, viu? Compre um de carne, é barato, retruquei, meio brincando. Ele riu alto e acelerou a moto, indo embora. Mas eu sabia que os olhos dele não estavam só nos pastéis. Meu vestido suado grudava no corpo, sempre distraindo as pessoas. Respirei fundo, sentindo um misto de emoções. De um lado, as provocações me incomodavam. Do outro, eu não podia negar aquela atenção às vezes me fazia sentir viva, ainda atraente. Eu me lembrava da juventude, quando meu falecido marido dizia: Mariana, você é como uma flor que nunca murcha. Agora, mesmo sem ele, aquelas palavras ainda me faziam sorrir por dentro. O dia escurecia e, de repente, o céu desabou. A chuva caiu forte, fazendo a lona da barraca vazar em vários pontos. Corri para pegar uma bacia e recolher as gotas, mas os pastéis começaram a ficar molhados. Ai, que azar! Reclamei, limpando a água do braço. O mercado, que estava movimentado, esvaziou. As pessoas corriam para se abrigar. Eu só conseguia me encolher no canto da barraca, abraçando os joelhos, olhando para os pastéis amolecendo.
Meu coração parecia partir. O dinheiro na lata só dava para comprar arroz. Mas óleo, farinha e outras coisas? De onde? Eu me lembrei de Sofia pedindo um caderno novo pela manhã. Mãe, o meu encheu todo, disse ela com olhos brilhantes. Só pude prometer. Depois, filha, se a venda da mãe for boa. Mas agora, com a chuva sem parar e os pastéis invendidos, minha promessa soava vazia. No meio do barulho da chuva, ouvi passos se aproximando. Levantei a cabeça e um homem estava na frente da barraca. Ele usava a capa de chuva preta, o rosto sereno, mas com um brilho malicioso nos olhos. Dona, ainda aberto? Perguntou, a voz grave, como de alguém da cidade grande. Levantei rápido, sentindo o vestido molhado, me deixar envergonhada. Ainda, senhor. Quer um pastel qual? Perguntei, forçando o melhor sorriso. Ele me olhou por um tempo, não para os pastéis, mas para o meu peito que se destacava no vestido úmido. 3 pastéis de queijo, disse, mas o tom sugeria que não era só isso que queria. Embrulhei o pedido, minhas mãos tremendo um pouco. Meu nome é Dario, continuou, tirando uma carteira de couro que parecia cara. Dona Mariana, né? Passo por aqui sempre. Só assenti, sentindo algo estranho no ar. A chuva ainda caía forte. E no som da água, eu sentia que minha vida mudaria naquela noite. O seu Dario não foi embora logo após pagar. Ficou debaixo da lona, os olhos ainda passeando pelo meu corpo. Dona, a venda está fraca, hein? Perguntou, como se lesse minha mente. Suspirei. É, senhor. Com essa chuva, quem vai comprar? Ele sorriu de leve e falou baixo. Se a dona quiser, eu tenho um jeito de não deixar sua carteira vazia esta noite. Meu coração disparou. Eu conhecia esse tom. Não era a primeira vez que ouvia algo assim, mas vindo do seu Dario, soava diferente e perigoso, mas tentador. O que o senhor quer dizer? Perguntei, fingindo inocência, embora no fundo já soubesse. Ele se aproximou, voz quase sussurrada. Vem para minha casa alugada, dona. A gente conversa, brinca um pouco. Eu pago o suficiente para suas necessidades amanhã. Olhei nos olhos dele, procurando mentira, mas vi só confiança. A chuva caía, os pastéis empilhados, a carteira vazia. Sentia que o mundo fechava todas as portas, menos uma que o seu Dário acabara de abrir. A chuva ainda lavava a cidade. O som como um tambor sem fim nos meus ouvidos. Eu estava na frente da barraca, olhando para o seu Dário, que acabara de fazer uma proposta que acelerava meu coração. Brincar um pouco, disse ele, com pagamento suficiente para o amanhã. As palavras eram simples, mas havia algo nos olhos dele mistura de desejo e calma que me deixava indecisa. Sabia que não era sobre pastéis. Minha carteira vazia, os pastéis encharcados e os filhos em casa esperando algo de mim. O senhor fala sério? Perguntei, a voz rouca pela garganta gelada da chuva. Ele sorriu, os olhos fixos no meu vestido molhado colado ao corpo. Sério, dona, não sou de mentir. Vem para minha casa, não é longe daqui, respondeu, apontando para uma rua estreita no fim do mercado. Baixei a cabeça, brincando com a ponta do vestido, tentando achar motivo para recusar. Mas a imagem de Sofia pedindo caderno e Bruno precisando de sapatos novos pesava no peito. Me dá um tempo para pensar, senhor, disse baixinho, quase inaudível no barulho da chuva. Ele assentiu, me dando um papel com o endereço da casa. Te espero até às 9, dona. Não demora, disse, e se foi, a capa balançando no vento. Voltei para a barraca, mãos tremendo ao fechar a lona furada. Minha mente era um caos. Eu não era mulher de fazer isso. Meu falecido marido sempre dizia que eu tinha dignidade. Mas agora, dignidade não comprava farinha ou óleo. Sentei no banquinho de madeira, olhando a lata de moedas com só algumas. Meu Deus, será que eu erro se aceitar?
murmurei, cobrindo o rosto com as mãos. A chuva engrossava. O mercado, vazio. Imaginei os filhos com fome em casa. E de repente me levantei. Não tinha outra escolha. Com o coração pesado, peguei minha bolsa de pano, enfiei os pastéis restantes na cesta e tranquei a barraca. Só desta vez, sussurrei para mim mesma, como se as palavras me acalmassem. Respirei fundo e caminhei para a rua que o seu Dário indicara. O vestido encharcado e as sandálias chapinhando nas poças. O caminho, até a casa do seu Dário, parecia um pesadelo, lento. As ruas da cidade, normalmente cheias, agora desertas, só o som da chuva e latidos distantes de cachorros. Apertei a bolsa de pano, como se ela me protegesse do que viria. A casa ficava no fim de um beco, pequena, de paredes de madeira e telhado de zinco barulhento com a chuva. A luz na varanda, acesa fraca, tornando o ar mais misterioso. Parei na porta, a mão hesitante para bater. Dona Mariana, você enlouqueceu. Sussurrei para mim, mas os pés não queriam voltar. Bati de leve, e em menos de um minuto o seu Dário abriu. Entra, dona. Com essa chuva e ainda na rua? Disse, a voz acolhedora, mas com um tom que arrepiava. Entrei, sentindo o vestido molhado me gelar. Dentro, a casa era simples. Cama com lençol azul gasto, mesinha com rádio velho e lâmpada fluorescente, deixando o quarto frio. Senta primeiro, dona. Fica à vontade, disse o seu Dário, puxando uma cadeira de madeira perto da cama. Sentei na beira da cama, ainda abraçando a bolsa, me sentindo como um pássaro na jaula de um leão. O seu Dário ligou o rádio e uma música de samba antigo tocou baixo, rindo da vida, tornando o clima ainda mais estranho. Ele sentou na cadeira, os olhos não parando de explorar meu corpo. Dona Mariana, eu te vejo vendendo a tempo. Você é diferente, sabe? Não só por, disse, os olhos descendo para o meu peito, mas você tem um ar que ninguém esquece. Senti o rosto queimar, de vergonha, ou pelo quarto que de repente ficou abafado. Senhor, não fala assim. Eu sou só uma vendedora de pastéis comum, respondi, tentando cantarolar baixinho na mente para me acalmar. Ele riu suave e se levantou, se aproximando. Comum? Dona, seus pastéis recheados não são comuns, disse, voz baixa e cheia de significado. Baixei a cabeça, sentindo o coração na boca. Ele sentou ao meu lado, perto o suficiente para eu sentir o cheiro de sabonete dele. Então, dona, começamos a brincadeira? Perguntou, a mão quase tocando meu joelho. Meu corpo esquentou, misturando medo, vergonha e algo que eu não queria admitir, desejo surgindo do nada. De repente, no meio da tensão, o rádio que tocava baixo parou. Levei um susto. E o seu Dário também pareceu confuso. Ai, deve ser falta de luz, murmurou, se levantando para checar o interruptor. Mas a luz continuou, só o rádio com problema. Senti que era um sinal, mas não sabia de quê. Ele voltou para a cama, sorrindo de novo. Talvez o rádio tenha ciúmes, dona, brincou, mas eu só consegui um sorriso forçado. Ele se aproximou mais e minha respiração ficou curta. Senhor, espera. Isso é só brincadeira mesmo, né? Perguntei, voz tremendo. Ele me olhou, os olhos de repente suaves. Calma, dona. Não vou forçar. Se não se sentir bem, é só dizer, disse, mas a mão ainda perto do meu joelho. Não sabia o que responder. De um lado, eu precisava do dinheiro. Do outro, me sentia na beira de um abismo. A chuva lá fora ainda forte, e dentro daquela casa, o mundo parecia só eu e o seu Dario, com uma brincadeira que me levaria sabe-se lá aonde. A casa do seu Dário ficava cada vez mais abafada, apesar da chuva batendo no telhado de zinco sem parar.
Eu estava na beira da cama, apertando a bolsa de pano, me sentindo como um passarinho perdido no ninho de uma águia. O seu Dário acabara de se aproximar, a mão quase no meu joelho, e as palavras sobre brincadeira faziam meu coração bater forte. De repente, no meio da tensão que me sufocava, um som quebrou o silêncio, o toque do celular dele. Levei um susto, quase pulando da cama. O seu Dário franziu a testa, os olhos cheios de desejo, agora irritados. Um instante, dona, murmurou, pegando o bolso da jaqueta. Olhou a tela e o rosto mudou. Minha esposa, disse baixinho, quase para si mesmo. Prendi a respiração, sentindo o abismo que imaginei se abrir de vez. Ele foi para o canto do quarto, de costas para mim, e atendeu tentando soar calmo. Sim, amor, estou na casa alugada. Chuva forte aqui, disse, mas o tom dela do outro lado soava alto, embora eu não entendesse as palavras. Fiquei sentada rígida, olhando o lençol azul amassado, tentando cantarolar na mente uma música boba, como Dança da Cadeira, que me fazia rir. Mas dessa vez não ajudou. Meu coração ainda batia forte, misturando alívio e ansiedade. O seu Dário desligou o telefone depois de alguns minutos, o rosto agora cansado, como quem correu uma maratona. Voltou para mim, mas o olhar era diferente, não mais malicioso, mas cheio de algo que eu não decifrava. Dona, me desculpe, disse de repente, voz baixa e séria. Pisquei, confusa. O que o senhor quer dizer? Perguntei, ainda abraçando a bolsa, sentindo uma reviravolta na minha história. Sentou de novo na cadeira de madeira, mantendo distância agora. Eu só estava brincando, dona. Não queria te assustar ou nada, continuou coçando a nuca. Senti um peso saindo do peito, mas ainda desconfiada. Então, o senhor não quer mais brincar disso? Perguntei, voz ainda tremendo. Ele riu baixinho, mas não o riso safado de antes. Não, dona. De repente me senti mal com minha esposa. Ela ligou, dizendo que vem aqui amanhã. Não quero mais pecados, disse. Só pude olhá-lo, sem saber o que falar. De repente, ele se levantou, pegou a carteira da mesa e tirou algumas notas. Isso é para suas necessidades, dona. Considere pagamento por te fazer vir até aqui, disse, estendendo o dinheiro. Olhei para as notas, alívio e vergonha se misturando. Senhor, é muito, protestei baixinho, mas ele balançou a cabeça. Pega, dona. Sei que sua venda foi ruim, disse, e senti os olhos arderem, quase chorando. Naquela noite, voltei para casa com um sentimento estranho. O dinheiro do seu Dário dava para comprar ingredientes para pastéis por uma semana, ou mais. Mas no coração, sentia que escapei de algo que poderia mudar minha vida para pior. Ou não. Na manhã seguinte, abri a barraca como sempre, com meu vestido vermelho favorito, um pouco apertado no busto. Cantava baixinho, ai que saudade, para afastar o resto de melancolia da noite anterior. O mercado encheu, mas eu me sentia diferente, mais leve, como se houvesse esperança nova. De repente, vi o seu Dário chegando, mas dessa vez, não sozinho. 3 homens com ele, de roupas arrumadas, como da cidade. Dona Mariana. Esses são meus amigos da cidade. Querem provar seus pastéis, que você diz serem os melhores da região? Disse, sorrindo. Fiquei surpresa. Não esperava que ele voltasse, muito menos com companhia. Ora, senhor, sério, meus pastéis são comuns, viu? Disse, correndo para preparar o pedido. Um deles, de óculos, riu. Segundo o seu Dario, Dona Mariana não faz só pastéis bons, mas tem um charme que faz a gente voltar, brincou. Sorri, o rosto corando, mas as mãos ágeis, embrulhando pastéis e bolinhos. Naquele dia, minha barraca lotou.
Eles compraram quase tudo, até pediram para uma festa na cidade. À tarde, quando o mercado esvaziava, o seu Dário voltou, sozinho. Parou na frente da barraca, os olhos não mais safados, mas quentes. Dona, quero te contar uma coisa, disse, voz baixa. Parei de arrumar os bolinhos, olhando curiosa. Eu, na verdade, sou solitário, dona. Minha esposa viaja muito, os filhos ocupados na cidade. Gosto de te ver vendendo, porque você sempre parece viva. Não só pelo seu corpo. Bem, você sabe, disse, um pouco sem graça. Ri baixinho, achando estranho, mas lisonjeada. Senhor, o senhor é engraçado. Sou só uma mãe comum, viu? Respondi, mas ele balançou a cabeça. Você não é comum, dona. Tem um ânimo que anima os outros, disse. Senti algo quente no peito, como se alguém me visse, não só como Dona Mariana, a vendedora de pastéis, mas como uma mulher com história. Nos dias seguintes, minha barraca encheu. O seu Dário e os amigos viraram clientes fiéis, e a fama dos meus pastéis crocantes se espalhou. Comecei a sonhar grande, talvez abrir uma lojinha, não só barraca de lona. Percebi que meu encanto não era só pelos frutos da mamãe ou provocações dos homens no mercado. Meu encanto era meu ânimo, o riso ao cantar samba, e como eu resistia mesmo quando a vida não era fácil. Aquela noite chuvosa, que pareceu um abismo, trouxe bênçãos. Olhei para a pilha de pastéis vendidos naquele dia e sorri. Sofia, Bruno, a mãe vai dar mais que um caderno para vocês. Murmurei, imaginando um futuro mais claro. A chuva daquela noite parou. Mas minha história de vida só começava.